Não vai não? Não. Amém? Mônica Oliveira. Amém, pastora Mônica. Então, queridos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua família. Eu quero estar trazendo uma reflexão, Adriano, vivendo no dia a dia. As pessoas que estão alimentando algumas coisas que não eram para ser alimentadas, né? Infelizmente nós estamos ainda com a nossa igreja fechada, e então nós estamos trazendo sempre uma palavra aqui na live, aqui, deixando uma palavra. Como nós somos seres tripartidos, e um espírito, e nós sabemos que nós precisamos alimentar o nosso corpo. Mas alimentar o corpo até que é fácil. Alimentar o corpo, nós alimentamos almoçando. Aí nós estamos alimentando o nosso corpo. Alimentar o nosso corpo físico. Mas também nós temos também um corpo espiritual. Nós alimentamos o nosso espírito quando nós começamos a examinar a palavra, a ler a palavra, para fazermos um jejum. E nós temos a nossa alma. Como que alimentamos a nossa alma? O corpo físico nós alimentamos com alimento cotidiano. Mas e a nossa alma? Como alimentar a nossa alma? A nossa alma nós alimentamos daquilo que nós transportamos para dentro do nosso coração. A nossa alma com os pensamentos que estamos pensando. Pastor, o que acontece no estamos de manhã e já tem notícia ruim, mas agradável. À noite, notícia que quando nós acabamos chegando no final do dia e estamos depressivos. E como é que nós estamos absorvendo tudo isso? Como que nós estamos absorvendo tudo isso? Clébia, um abraço, um beijo para você. A alma, nossa mente. Por quê? O que nós alimentamos com o nosso pensamento, nós acaba entristecendo o nosso corpo físico e acaba enfraquecendo o nosso corpo espiritual. É negativo. Enfim, não devemos afetando muita coisa na nossa vida. Tem um camarada, hoje eu estava conversando com algumas pessoas, e as pessoas estavam falando, pastor, não está dando, não estou aguentando. Está difícil demais, está complicado, está muito difícil. Pensamentos é negativo. E isso acaba afetando tudo na vida da pessoa. Acaba afetando muita coisa. Mas nós temos também passaram por essa situação. O nosso amigo profeta, uma certa vez, quem dera, lá em Lamentações, no capítulo 3, quem dera se a minha cabeça transformasse em rio de água. Porque de tanto ele chorar, porque ele estava vendo as coisas não acontecer do lado dele, ao redor. Ele estava servindo de escárnio para o povo. Aí ele falou, ele ia para o canto e só começava a absorver aquelas coisas negativas para ele. O profeta Jeremias. Coisas ruins, tudo dava errado, alimentava no seu coração com muita tristeza. E ele ia para os cantos e começava a chorar, derramar lágrima que derramava. No 3, no próprio capítulo 3, Deus dá um flash para ele. Aí, pastora Mônica, Deus dá uma estratégia para ele. E ele diz assim lá no verso 21, se não me falha a memória, verso 21. Verso 21, ele diz assim, depois dele estar com tanto pensamento, que me dá esperança. Olha só o que ele fala. Uma estratégia que Deus deu para ele. Eu vou trazer na memória aquilo que me dá esperança. Eu vou começar a pensar em que ele vai continuar fazendo. Então, Jeremias, não devemos ser tão pessimista. Tem gente que você está do lado dessa pessoa, você entra do lado dessa pessoa, a pessoa começa a você está cansado, só por ouvir palavras negativas. Então, em nome, tem gente que tá com ira até do país onde mora, está com ira do seu estado, está com raiva do seu bairro,
tá com raiva até da sua rua, de seus vizinhos. Tem gente que, meu querido, a memória, aquilo que te dá esperança. Eu sei que tem alguma coisa que Deus fez na sua vida que tem que te trazer esperança. Eu sei que Deus fez algo para você que te trouxe esperança. Então veja, começa nessa noite, a partir de hoje, começa a lembrar nas coisas que Deus te fez lá no passado, o que Ele pode fazer agora também. Temos que nos alimentar disso, temos que nos fortalecer em nome de Jesus. Né? Se você ficar cheio de angústia, teus pensamentos alimentam o teu sentimento. Então, em nome de Jesus, não leva angústia para dentro do teu coração. Porque teu coração estando angustiado, quem está à sua volta sente o mesmo problema, sente angústia, sente tristeza. Está entendendo? A tua carne, ela é afetada com as coisas negativas que você permite entrar na tua mente. Então, em nome de Jesus Cristo, eu sei que Deus fez algo na tua vida. Não pensar essas coisas, pastor. Ele começou a pensar como que Deus arrancou o povo do Egito, como que Deus manuseou aquele povo no meio do deserto, como que Deus alimentou aquele povo, como que Deus atravessou aquele povo. Deus fez tudo aquilo. Pensamento. Então aquilo que você leva para dentro da sua mente, você vai encher teu coração. Se você encher teu coração de sua mente de coisas negativas, teu coração vai estar cheio de angústia, cheio de dor. E automaticamente, você querendo ou não querendo, automaticamente, seu coração cheio de angústia, o seu corpo sofre, o seu espírito enfraquece. Então, querido, em nome de Jesus, comece a trazer na sua memória aquilo que vai mudar. Ela não muda enquanto você não mudar. A sua vida cá fora, ela não vai mudar enquanto você não mudar do seu lado. De você pensar vai ser o suficiente para você vencer. A forma como você... Eu sei que tem muita gente que está sem trabalho, tem muita gente que já está preocupado com o que vai acontecer. Não vou nem falar isso do mês, tem muita gente preocupada. Mas deixa eu te falar uma coisa, algum dia Deus já deixou sua mesa sem alimento? Nunca deixou. Nunca deixou. Deus tem sempre preparado. Comece a pensar coisas boas. Antes de sua vida mudar aqui do lado de fora, você tem que mudar os seus pensamentos. É fato isso. Depende de você. Depende de nós. Amém. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas pastor, está tudo muito difícil para... Creia somente, porque tudo é possível ao que crer. Vontade de parar, de desistir, não tem problema. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém, querido? Pastor, se eu parar um minuto, que eu estou cercado de problema. É problema do lado... Do outro lado, na frente, atrás, eu estou cercado de problema. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Mude o seu modo somente. Mude o seu modo de pensar. Mude. Vou trazer a memória. Traga na memória e te dá esperança. Aí, observa, pastor, que logo depois desse verso 21 do capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, aí ele começa: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha só a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Ele mudou o pensamento dele, diz a minha alma, ele mudou. Portanto, eu vou esperar nele. Espere nele, querido, espere nele. Mas muda, passando aqui o pastor Adriano, que acho que o nosso pastor tem algo para falar também nessa noite, não é, pastor? O pastor tem algo para estar falando aqui à noite. E fica à vontade, pastor Adriano. Tivemos uma palavra da parte de Deus, né, onde o Senhor usou aí o nosso pastor Josué mais uma vez para trazer algo maus. Nós temos que nos alimentar cada vez mais, né, a cada momento, cada vez mais com esse alimento espiritual, que é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela vem
para nos encher da presença dele, de maneira que de modo que a gente não venha desanimar na fé, enfim, continuar na presença do Senhor nunca, não é verdade? Os dias não são bons, os dias são maus. Jesus ele disse bem assim, lá em João 14, ele dá uma palavra para os discípulos dizendo bem assim: não se turbe o vosso coração. As pessoas estão desesperadas, muitas pessoas estão preocupadas com o dia de amanhã, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã, o que vai acontecer daqui uns dias, o mês que vem, o que vai dar. Muita gente liga a televisão, os jornais e através até da internet também. As notícias não são boas, né? É só notícia ruim, é só pessimismo no que diz respeito aos dias que nós estamos passando, né? Então, eu tenho uma palavra para 25 em diante, que diz assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente. O momento que nós estamos passando não é muito diferente do momento aqui que os discípulos estavam passando naquele barco, naquele mar. Jesus, nos versículos anteriores, ele deu uma ordem para que os discípulos entrassem no barco e passassem para o outro lado do mar. Foi uma ordem que o Senhor deu. Mas Jesus mesmo não foi no barco nessa ocasião. Jesus ele se apartou para um lugar deserto para orar. E diz a Bíblia que os discípulos eles obedeceram. O destino era onde Jesus mandou para o outro da meia-noite em diante. Houve uma grande tempestade naquele mar. De maneira que os discípulos remavam, os discípulos lutavam, batalhavam e não conseguiam ir à frente e adiante. E o desespero, o medo começou a tomar conta por causa do vento, por causa do mar agitado, enfim. E aqui a palavra que nós acabamos de ler, que por volta da quarta vigília da noite, na verdade a quarta vigília da noite era de 3 horas da manhã até as 6 horas da manhã. Essa era a quarta vigília da noite. Então entre esse horário, entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus, ele vai ao encontro dos discípulos andando por sobre as águas, andando no coração dos discípulos. E quando eles viram Jesus andando por sobre as águas, se assustaram mais ainda, pensando: meu Deus, o que é isso? É um fantasma, né? Não reconheceram Jesus por causa do medo, por causa da preocupação. E Pedro e Jesus, ele falou então para os discípulos: não temais, sou eu. E Pedro, ele pediu uma prova ainda, para Jesus provar que era ele mesmo. Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus, ele falou: vem. Pedro então ele sai do barco. Jesus, o foco era chegar até Jesus. O propósito era chegar até Jesus, sair do barco, andar sobre as águas, mas o foco era Jesus. Mas o texto é bem claro que diz que quando Pedro ele sentiu o vento forte, né? Ou seja, ele deixou de atentar para Jesus e atentou para o vento forte. O vento forte passou por ele, no corpo dele, tocou no corpo dele, ele sentiu o vento forte. E desde quando ele começou a sentir aquele vento forte, voltou de novo o medo, voltou de novo a preocupação, e diz a Bíblia que ele começou então a afundar. Jesus então estendendo a sua mão, ouvindo o clamor de Pedro: Senhor, salva-me, né? Jesus, o que é andar por sobre as águas? Andar sobre as águas é viver o sobrenatural de Deus. Andar sobre as águas é viver a vontade de Deus. E tem muita gente hoje, muitos crentes hoje, olhando
para as dificuldades, deixando de olhar para Jesus, deixando de caminhar sobre as águas, né? E sucumbindo nas águas, e deixando com que as águas venham estar sobre ele, venham afundar sobre as águas. Irmãos, nós não temos que olhar, focar o nosso olhar para ventos fortes, para o mar que está agitado. E esses dias os ventos o mar está agitado, o mar está agitadíssimo. Nós não podemos deixar de viver o sobrenatural de Deus. O mar está agitado, mas a igreja tem que continuar andando por sobre as águas. A igreja tem que continuar vivendo o sobrenatural de Deus. Amém? A igreja tem que continuar focada em Jesus, olhar para Jesus. As notícias ruins nos servem de olhar para Jesus. Vamos continuar olhando para o Senhor, olhando para Jesus. Que quando o nosso foco está em Jesus, o nosso propósito está em Deus, no Senhor, vamos continuar andando sobre as águas e vamos viver o sobrenatural de Deus. Amém? Não se preocupe com o dia de amanhã. Não vive ansioso com o que vai acontecer amanhã, ou depois de amanhã, ou o mês que vem, né? Está na mão do Senhor, está na mão de Deus. Vamos viver na presença de Deus, e com certeza o Senhor, para o seu povo, vai dar o escape desses dias maus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Para o Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, observe, não sejais ansiosos. Ansiedade. Deus pede até para que nós lancemos nossa ansiedade com a imunidade. A sua imunidade baixa, você vai pegar qualquer resfriado. Você pega qualquer resfriado, vai achar que está com essa peste aí, com esse tal de coronavírus aí. Não é nada disso. Então, por favor, não sejais ansiosos. Não sejais ansiosos. Não viva o dia. Amanhã nem existe. Amanhã ainda vai chegar. Está vivendo amanhã por quê? Amanhã não existe. Amanhã vai chegar. Então não seja ansioso. Não sejais ansioso. Amém? Essa é a palavra que queremos deixar para você. Mude o teu modo de pensar. Começa a trazer na memória aquilo que vai te dar esperança. Amém? A pastora Luciana também quer deixar uma palavrinha aqui, bem rápido. Ei, graça e paz. Tudo bom? A palavra que o Senhor colocou no meu coração foi restauração. É tempo de restauração. Restauração do nosso templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E às vezes nós estamos isolados para isso, para que possamos ser restaurados. Não para que a gente venha sofrer, mas que a gente venha crescer. É tempo de crescimento espiritual. Então, guarde essas palavras que o pastor Josué falou, que o pastor Adriano falou. Não venha deixar esses pensamentos negativos, mas é tempo de estratégia, como o profeta Jeremias. Faça a sua estratégia, ore a Deus, para que a estratégia isso nas finanças, mas com o nosso Deus não é difícil. Tome posse dessa palavra, tempo de restauração. Você está sendo restaurado, nós estamos sendo restaurados. Geração Profética, Interlagos, saudade de todos vocês. Chega lá, pastor, vamos orar para a gente abençoar essa família. Para que em nome de Jesus, eu não falei nada de mim aqui, falamos só coisa da palavra. Pessoas que mudou a estratégia de pensamento e foi muito abençoado. Amém? Então vamos estar orando pela vida de cada um de vocês aí, para que amanhã vocês possam estar com a mente, hoje ainda, começa a ter mente transformada hoje, agora, para que se chegar amanhã, você não esteja com esse sofrimento todo. Amanhã talvez chegue, talvez não. Amém? Vamos orar, pastor, para a gente estar abençoando essa família. Nós vamos estar marcando uma live aqui para a gente estar falando só de Bíblia, só de pregar, ensinar o povo aqui, tipo a escola bíblica, né, pastor? Verdade. Tipo a escola, a gente vai estar por aqui. Porque tem muita gente que necessita estar aprendendo a palavra. Então vamos orar, vamos. Deus, eterno Pai, quero te agradecer, Pai, por essa noite abençoada, quero te agradecer por essa palavra. Pai, que essas vidas, Pai, que ouviram a tua palavra, Senhor, aleluia, possa crer, possa abrir o coração, Pai, e acreditar, porque a palavra não é minha, não é do pastor Adriano, não é da pastora Luciana, a palavra é tua, Pai. Então basta nós alimentarmos a nossa alma com os pensamentos que chegam, Pai, para que o nosso coração não venha a ser angustiado. Mude a forma dessa
essas pessoas pensar, que essas pessoas venham trazer na memória aquilo que tu já fez pela vida delas, pelos livramentos, Pai, que tu tem feito na vida de cada um que está ouvindo, Pai, que está assistindo esse vídeo, então, que está em volta da nossa vizinhança, nossa família. Guarda esse estado, guarda esse país, repreende essa enfermidade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te agradecer por tudo, Pai. Eu te agradeço por tudo, por cada vida que assistiu esse vídeo. Eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém? Que o nosso Deus abençoe a sua noite. Que nosso Deus abençoe seus sonhos. Que Deus abençoe seus projetos. Que Deus abençoe o seu dia de amanhã. Que Deus abençoe o seu trabalho. E que Deus abençoe onde você colocar a planta dos seus pés. Fique com Deus. Tenha uma boa noite e um beijo no coração de todos. Um beijo. Leila, um beijo.